Boa tarde a todos, satisfação imensa estar aqui de volta com vocês, né? Tive aí um período que estive viajando, revendo meus pais, né? E acabou nós aí ficando vendo os reprises aí do Pastor Silas. Mas estava com muita saudade de vocês de estar aqui ministrando novamente com vocês a palavra de Deus. Voltamos, um novo ano se inicia, projetos novos no nosso coração. Eu acredito que Deus tem algo novo para cada um de nós também. São 4 estações que nós temos adiante de nós, que elas se renovam na questão da composição de um novo ano. E que eu e você possamos ser alcançados com todas as bênçãos do céu, com todos os propósitos de Deus na nossa vida, né? Que Deus esteja com você. E hoje nós vamos estar tratando aqui qual o caminho que nos leva a Deus, né? Que caminho, né? Está aí na tela, aí você está vendo aí que caminho é que nos leva ao Senhor. Então nós estaremos aprendendo aqui algumas verdades com a palavra de Deus. Quero me despir aqui de toda a posição eclesiástica, pastoral, denominacional de igrejas, enfim, e tratar aqui o assunto da palavra de Deus, que sempre nós temos tratado aqui com a espinha dorsal, que é a palavra de Deus. Ela é a linha mestra que nos leva ao conhecimento da verdade. Nós vamos orar neste momento agora, tá certo? Vamos levar o nosso pensamento ao Senhor e tratar com Ele e o que Ele quer falar ao nosso coração. Pai querido, te louvo a Ti, Senhor, por essa grande oportunidade desse ano que se inicia, estar aqui novamente na programação dessa TV, Senhor, tratando com as vidas que têm assistido e ouvido a Tua palavra. Fala conosco nessa tarde que não seja diferente, ó Pai. Os lares que estejam em turbulência, lares que estejam em desespero, filhos enfiados na criminalidade, na droga, Pai, venha tratar com essas famílias, venha tratar com esses filhos que estão na rebeldia, revoltados contra os pais. Deus, coloca a Tua mão, coloca a Tua paz. Venha abençoar essa cidade, Senhor, venha fazer o crescimento, que novas indústrias agreguem essa cidade, abençoa o comércio dessa cidade. Não deixa, Senhor, de forma alguma, que venha o comércio também padecer e sofrer, Jesus. Que as portas estejam abertas, vendendo, consumindo, enfim, para que seja a bênção também dessa cidade. Ó Deus, aquele que está fraco, fortaleça e nos atenda pela Tua grande misericórdia e o amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Somente Cristo Jesus é a fórmula e a razão pela qual nós podemos chegar ao Senhor. Vamos ler aqui um texto muito importante da palavra de Deus. Analisando esse texto, nasceu o desejo de estar ministrando esta palavra ao seu coração. É o Evangelho de João, é o 4º Evangelho, no capítulo 6, versículos 60 ao 69. São 9 versículos praticamente. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, traí-lo, né? Que seria Judas. E dizia: pois isto eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Aleluia. Bom, meus filhos, é interessante que o que é que Jesus estava falando para que eles pudessem não querer mais seguir a Jesus? Jesus estava falando exatamente que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue para que pudessem entrar no céu. Qual é a religião que oferece isso? Qual é a igreja que oferece isso? Não teve religião que oferecesse isso. Isso veio de Deus. Só que o que Cristo estava oferecendo não era o canibalismo. Jesus não estava dizendo que nós teríamos que ser canibais, antropófagos. Jesus estava se referindo à sua palavra. Quando ele diz comer a minha carne, o verbo encarnado,
A pessoa de Cristo se redundava exatamente o que? Nos seus ensinos e nas suas palavras. Quando Jesus ele realiza a última ceia com os discípulos, era sacrificado um cordeiro que representava ele, e que eles comiam a carne daquele cordeiro. Agora, beberam o sangue, o judeu. Olha, até quero te deixar claro, os adventistas, por exemplo, que estão me ouvindo, pessoas sabatistas que guardam sábado, eles têm um controle na gastronomia muito grande, e eu concordo plenamente em parte com eles com a questão da gastronomia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não diz que se você beber o sangue, você vai ao inferno. Não é isso que está dizendo. Você receber, tá certo, uma doação de sangue, legal, isso não tem nada a ver. A Bíblia não condena disso de forma alguma. Mas você comer, por exemplo, aquilo que nós chamamos de chouriço, você beber matar um animal, pegar o sangue dele e beber, você pegar o sangue de um animal, colocar na panela, cozinhar junto com aquele frango, com aquela coisa, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Por quê? Não é que isso é pecado e te leva ao inferno. Porque nós somos o templo do Deus vivo. Deus estava com cuidado deste corpo. Porque quando você está degustando este sangue, este alimento, qualquer infectação que estiver nesse animal, qualquer tipo de infectologia que está nesse sangue, qualquer tipo de contaminação que está nesse sangue vai passar para você. E é por isso que nós estamos hoje vivendo sobre fortes pragas. Tá certo? Que no meu organismo, por exemplo, a carne do peixe de couro não era para comer, porque eles são esgoto do mar. Então eles comem dejetos de outros animais, os excrementos até do próprio ser humano. E aí isso vira uma bactéria no meu organismo, no seu organismo. Então a Bíblia não é esse o assunto, vamos tratar de outra coisa. Mas Jesus estava falando o seguinte: se aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, Jesus estava falando sobre o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. Jesus estava tratando desse tópico e eles levaram para o outro lado. Sabe, a religião, muitas das vezes, ela engessa a mente das pessoas. A religião, ela é tão discrepante que ela coloca você aí não querendo me ouvir, porque eu sou evangélico. Você já olha para mim, é pastor, é evangélico, não acredita. Mas eu estou te falando, é a palavra de Deus, não é a doutrina do pastor Silas. Esse tempo uma pessoa me perguntou, como que o senhor fundou uma igreja? Eu falei, eu não fundei igreja nenhuma. Eu abri uma inscrição de um CNPJ, porque as leis exigem isso, senão não teria aberto isso. Mas o que está lá dentro daquela igreja sendo pregado e ensinado, não é a doutrina do pastor Silas. Você encontra em muitas filosofias, né? As ideologias dos fundadores. Joseph Smith, Allan Kardec e outros mais. Então são doutrinas deles, é de um homem. Eu não ensino a doutrina de um homem, eu ensino a doutrina de Cristo. O Evangelho de Cristo. Então, eu não fundei uma igreja, eu não abri uma igreja. Eu estou dando seguimento ao que Jesus ensinou. Ide, pregai o Evangelho. Lá em Marcos, no capítulo 15. Ide, pregai o Evangelho. Estou pregando o Evangelho que ele pregou. O que ele ensinou, está dando continuidade, que ele diz, ide, continuai falando isso, ensinando as nações, ensinando os povos, ensinando as pessoas. Eu estou dando continuidade àquele processo. Então, quando Jesus começou a falar que eles teriam que comer, por exemplo, a palavra, que eles teriam que ter um memorial, que seria a ceia, porque a ceia, se você come o pão e você não bebe o sangue, você está ficando com o lado do defunto, Cristo está morto para você. Como você recebe o órgão de um defunto, mas o sangue do defunto não, já ensinei isso aqui. Você recebe o sangue porque ele está vivo, e você recebe o órgão porque você está vivo e ele morreu. Então o órgão vem para você. Quando nós comemos o pão, nós estamos dizendo que Jesus morreu. Quando nós bebemos o sangue, estamos dizendo que Jesus ressuscitou. Aleluia, louvado seja o teu nome. Jesus ensinando isso para eles, eles começaram a abandonar Jesus. Falaram, esse camarada está doido, esse homem é doido, esse homem é maluco. Então, neste capítulo 6 de João, vemos aqui Jesus Cristo ensinando a uma multidão que o segue. Cristo ensinava a inabilidade dos homens, aquilo que é falível dos homens, e eles colocam isso na religião para incrementar, para ver se você chega a Deus. Os homens vivem e estão na inabilidade. E essa inabilidade do homem, ele quer chegar a Deus pelas suas próprias forças e pelos seus próprios requisitos de credos e filosofias religiosas. E não poderemos alcançar, gente. Se eu te ensinar outra coisa aqui, e se você receber um outro ensino de qualquer outro homem, isso é descrença diante de Deus. Ora,
O que Jesus veio fazer aqui, então, e morrer na cruz? O que Jesus veio aqui fazer, ensinar uma doutrina para nós que ela não existia? Então ele veio deixar o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Foi afirmativo, categórico, né? Por exemplo, o versículo 44 diz o seguinte, ninguém pode vir a mim se por meu Pai que me enviou não trouxer, não revelar. Então Jesus, Deus, o Espírito Santo, faz acepção de pessoas? Não. Olha, quero te explicar aqui uma outra coisa fundamental nesse estudo aqui que nós estamos dando, que é uma segunda-feira, né, começo de uma semana. Você sabe por que Jesus disse, eu vim pregar as boas novas aos mansos? Jesus, quando ele estava dizendo lá em João, ele veio pregar as boas novas aos mansos. Sabe quem são os mansos? São aqueles que não confiam na sua tradição religiosa. São aqueles que não confiam no nome da sua religiosidade. São aqueles que não confiam nos seus credos religiosos. Toda pessoa que tem o seu credo religioso, sua filosofia, sua tradição religiosa, ele bate de frente. Jesus, ele disse, eu vim evangelizar os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que eles não estão na anabilidades. Eles não estão nessa prática de esforçar-se a si mesmo para alcançar a salvação. Pelo contrário, eles confiam em Deus para o processo ser salvo. Ora, você vai viajar num navio, você quer pegar o timão e pilotar o navio, fazer da sua forma para chegar onde você quer? Não, tem um piloto lá. Quando Deus trouxe o reino dele à terra, ele já trouxe o piloto, Jesus. Ele é o dono, ele é o que conduz, ele é o que nos leva à vida eterna. Não há outro mediador. Bom, Cristo estava dizendo aqui o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus revela a todos. Deus está revelando você aqui agora, esta palavra. Meus pais, meus avós seguiram uma tradição. Quando conheceram essa palavra, deixaram ela. Porque a tradição, ela pede que você faça obras. A tradição, ela pede que você tenha uma religião. A tradição pede que você faça penitências. Então não, Cristo, ele não pediu sacrifício. Cristo, ele pediu o nosso coração. Deixe-me entrar no seu coração. Deixe-me entrar na sua vida. Deixe-me mudar as suas velhas atitudes. Deixe-me fazer de você uma pessoa nova. Cristo, ele não teve lugar para nascer, porque não tinha corações humanos para recebê-los. E se Jesus viesse hoje, ele seria morto, porque o que Jesus sempre pregou é o que o homem sempre rejeitou. Vamos mais adiante aqui um pouquinho. É a verdade nos dias de hoje. Estas verdades são importantes. Nós jamais alcançaremos o perdão e a aceitação de Deus pelas nossas próprias forças. E é o que mais o homem quer. Somos ensinados pelas religiões e pela tradição religiosa que tudo que é sagrado e santo você tem que pagar. A Bíblia é contra isso. Jesus abençoou casamentos e nunca cobrou nada. Jesus transformou água em vinho e nunca cobrou por esse milagre. Ora, por que eu tenho que casar na igreja? Para que isso seja sacramentado e isso seja santo? Eu tenho que casar em Cristo Jesus. Não é numa igreja que eu tenho que casar. Porque eu não estou casando com a igreja. Eu faço parte da igreja de Cristo. E quando eu estou sendo abençoado por Cristo, onde quer que eu esteja, eu sou abençoado. Não se compram as bênçãos de Deus. Não se negociam as bênçãos de Deus. Quando você ouve um homem em cima do púlpito dizendo, traz dinheiro para cá, venha fazer desafio com Deus, venha fazer uma campanha. Quando você ouve isso, isso é contra o próprio Cristo. Ele foi contra isso. Gente, nós aprendemos desde a nossa infância, pela tradição, que nós temos que pagar tudo que é santo. E aprendemos com Cristo que tudo que é santo é de graça. É dado de graça, gratuitamente. Bom, precisamos entender que é Deus que precisa trazer-nos e ajudar-nos a nos levar até o fim e chegarmos até o fim com Ele. Não é pela uma placa religiosa. Nasci nessa religião, morro nessa religião.
Não. A Bíblia, por exemplo, ela diz que Jesus foi batizado com os 30 anos. Por quê? Porque a pessoa fazia a sua escolha. Ninguém pode escolher por mim. Olha, eu não poderia escolher o meu nome. Eu não tinha faculdades mentais para isso. Então, o meu nome quem escolheu foram os meus pais, meus tutores. Os meus pais não podem escolher a minha profissão. Os meus pais não podem escolher o meu cônjuge que eu vou casar. Os meus pais não podem escolher a religião que eu vou seguir, o credo que eu vou seguir, a fé que eu vou seguir. Jesus deixou bem claro, pai não salva filho, filho não salva pai. Ah, se essa responsabilidade fosse nossa, nós estaríamos fritos, gente. Num mundo louco que nós estamos vivendo. Então, gente, cada um é responsável pela sua própria fé. Você decide e você não pode deixar que ninguém decida por você. Você pode escolher o time de futebol porque seu pai também torce por esse time. Pode ser afável a isso, tudo bem, tranquilo. Mas a questão de fé, ela é exclusivamente sua. Como sua profissão, como seu cônjuge, tá certo? Como o lugar que você vai morar, o lugar que você vai viver, a casa que você vai fazer. Você que escolhe, você tem o seu direito de escolha. Deus deu o livre-arbítrio. Se eu não tenho o direito de escolha, não é algo por fé, é algo por tradição. É algo que está imposto pelo homem. E Deus não aceita nada que é imposto pelo homem, pela natureza humana. Pela natureza humana não seremos justificados diante de Deus. Tá certo? Então aqui entendemos o seguinte, ainda que no capítulo 6, João, nós notamos que a multidão ao redor de Cristo começou a murmurar, não aceitando os seus ensinos. Os homens não aceitam os ensinos de Jesus, mas aceitam as filosofias humanas, ainda que sejam deturpadas e errôneas. Ora, eu não posso, presta atenção, gente, eu não posso estar aqui, tá certo? Presta atenção. Se isso aqui fosse uma religião, eu ia aderir a todos os sistemas das religiões para atrair as pessoas para mim. Ah, eu vou me portar dessa forma porque aquela igreja ela aceita, aquela aceita e tal. Então eu vou atrair essas pessoas para mim. Porque o que a religião quer é número. Sou da religião mais antiga. Sou da religião que tem mais gente. Olha, isso aí não assegura a salvação, meu filho. Olha, cuidado com essa frase aí que muitos artistas já usaram na televisão, hein? A voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do diabo, do demônio. O mundo jaz no maligno. Se a voz do povo é de Deus, quando gritaram crucifica para Jesus, era a voz de Deus? Deus queria que seu filho morresse? Não. Deus, ele permitiu a morte de Cristo para nos resgatar. Se você perguntasse para ele, você quer que seu filho morra? Não. O diabo às vezes lança essa seta na mente das pessoas. Deus é bom se ele matou o filho dele? Não, Deus não matou o filho. Quem matou o filho de Deus foram nós mesmos que escolhemos matá-lo. Se eu tivesse naquela multidão e não fosse iluminado por essa palavra, eu também gritaria, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A voz do povo é do capeta, é do diabo. Solta Barrabás e mata Jesus. Essa voz ecoa até hoje, gente. Ah, e se fosse em tempos outrores, o que eu estou ensinando para você aqui, eu já estaria morto. Eu já seria decapitado, já seria me jogado numa arena, filho, mandado me extirpar e matar, filho. Como a lei hoje nos dá o direito de escolha e de professarmos a fé, eu estou vivo. Senão eu já estaria morto, filho. Mataram todos os apóstolos, mataram todos os profetas de Deus. O mundo não quer ouvir a voz do ensinamento de Deus. O mundo quer aquilo que lhe apraz. O mundo quer ouvir elogios. Os seres humanos querem. Você leva uma oferta na igreja, você quer ver o elogio da sua oferta. Deus nunca fez isso e não aceita isso. O que Deus elogia é exatamente os desafios das pessoas aceitarem o Espírito de Deus, transformar os seus corações e haver mudanças internas e brutas dentro de nós. Isso Deus admira em nós. Bom, então você nota aqui o seguinte, no versículo 60, por exemplo, diz sim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. No versículo 60. Quem pode ouvir? Os homens que diziam ser seguidores e discípulos de Jesus Cristo estão ofendidos com a pregação do próprio Cristo. Ó, meus filhinhos, a comunidade que eu estou fazendo parte ali, a nossa comunidade, não gosto nem de falar o nome dela, porque aquela placa até caiu lá esses tempos, nem coloquei de novo, né? Nem coloquei de novo, porque pode cair na cabeça de um matar, ainda pronto, ainda complica tudo, filho.
Se nome de religião fosse bom, não tomava sol e chuva. Eu vou te deixar uma coisa clara, quantas pessoas passaram por aquela comunidade e hoje já não faz parte mais por causa dos ensinos do Evangelho de Jesus, não é ensino do pastor Silas. Aí eles usam eu, né? Aí eles falam, o pastor Silas é muito durão para pregar. Que durão para pregar, filho? Eu estou pregando o Evangelho de Jesus, ué. Eu não estou pregando o meu Evangelho. Você não vai achar lá, se você chegar lá, por exemplo, quarta-feira, que é o nosso culto de ensino da palavra, você não vai achar lá, ensino do pastor Silas hoje. Não. Você vai lá achar o seguinte, o pastor Silas estará fazendo a sua homília, o pastor Silas estará fazendo a sua apologia, o pastor Silas estará dando o seu estudo, mas não a palavra do pastor Silas. É o Evangelho eterno de Cristo, tá certo? Então, os discípulos acharam duro de ouvir o discurso de Cristo, porque eles acreditavam numa religião que as suas boas obras os salvavam, mas comer uma carne, beber um sangue, o que Jesus estava ensinando? Olha, se você não aceitar esse meu derramamento de sangue, esse meu sacrifício, você não tem a vida eterna não, rapaz. Se você ficar aí fazendo penitência, quantos impenitentes, meu filho, sabe? Eles se tornam penitentes quando fazem as suas doações, as suas ajudas, os seus auxílios, fazem para as pessoas com a intenção de ser visto, de se promover. A penitência maior, eu vou ser sincero, esses dias mesmo uma pessoa, e eu precisei ser sincero com a pessoa, falei umas verdades para ela. As pessoas ignoram, acham você sem educação, grosso. Não, a verdade é a verdade. As pessoas não querem ouvir as verdades hoje, nessa geração que nós estamos. Eles querem ouvir bajulações, falsos elogios. Mas quando você fala a verdade para uma pessoa, você é mal educado, você é grosso, é estúpido. E foi o que aconteceu com Jesus. Então alguém chega lá para mim, pastor, vem aqui trazer uma oferta para a igreja aqui. Não, não quer oferta aqui não, filho. Não quer dinheiro aqui não, filho. O que nós queremos aqui é coração sinceros. O que nós queremos aqui é pessoas transformadas. Temos um aluguel para pagar? Temos. E daí? Mas isso aí é você e Deus, isso aí não tem nada a ver comigo não, meu irmão. Eu não estou atrás de passar envelope lá e ficar pedindo dinheiro, não. O negócio lá é o seguinte, meu irmão, é a palavra de Deus, ela seja ruim ou boa, é a palavra de Deus e é ela que vai mudar a nossa vida, gente. E encerrou a conversa, filho. E está aqui o próprio Cristo sendo repudiado. Ah, se ele foi repudiado pelo sermão que ele deu, imagine eu pregando o que ele estava ensinando. Se não aceitaram ele, o dono da verdade, vão aceitar eu? Então você está aí nesse pedestal religioso, fincado nesse marco religioso, nessa tradição e não se muda, não se rompe. Então, eu digo o seguinte, meu filho, o que eu posso fazer por você? Nada. O que essa palavra pode fazer por você? Nada. O que Deus pode fazer por você? Nada. Você já tem a sua filosofia, o seu jeito, sua religião, sua fé, seu dogma, seu cacuete, você tem aí e segue em frente, filho. E aí? Deus, tranquilo, filho. Ele deu o livre-arbítrio, é um direito seu. Vamos aqui, eles reclamaram que as verdades que Cristo ensinava eram duras e difíceis de ouvir. E é mesmo, meu irmão. Quantas vezes, por exemplo, eu preguei no Carandiru, e eu pregava lá para aqueles presos e eu dizia, seguinte, devem haver aqui alguns inocentes aqui dentro, mas muitos caem aqui dentro e se colocam como inocentes. Isso é inaceitável diante de Deus. Uma das coisas que Deus aceita de nós, seres humanos, é o reconhecimento dos nossos erros. Reconhecermos, um dia eu fui uma pessoa atrapalhada na minha vida, tive que reconhecer os meus erros, tive que assumir a realidade da vida e dizer o seguinte, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu tenho transgredido a sua lei, eu tenho defragado os seus mandamentos, mas eu quero me retratar, eu quero te servir, eu não tenho capacidade para fazer isso, mas me ajuda, Jesus, eu quero te seguir. Só faz 34 anos que eu tenho seguido esse evangelho. E estou me despindo aqui de qualquer questão teológica, bacharelado, eu não estou atrás disso, também nunca exibi isso. Eu não quero nem anel de bacharelado, meu filho. Eu acho que o que o mais importante é essa palavra. Essa palavra deve ser explanada. Essa palavra tem que ser esclarecida. Também não estou aqui atrás do seu bem, do seu patrimônio, eu estou atrás da sua alma, porque essa palavra está atrás de sua alma, do seu coração e da sua vida. Essa palavra quer você, meu filho. Ela não quer os seus bens, o seu patrimônio. Negativo. Nisto aqui nós vemos o primeiro ponto
que nós vamos destacar aqui. Sendo as verdades sobre a condição do homem. Nunca foi popular e bem aceito que o homem é um pecador miserável. Nós não aceitamos isso. Pastor, eu pecador? Sou uma pessoa que eu faço tudo para o meu semelhante. É? E o que você faz da palavra? Você pode tratar muito bem o seu cachorro. Você pode tratar muito bem a sua família. Você pode nunca ter roubado nada. Você pode nunca ter matado ninguém. Você pode ter feito bem a milhões de pessoas. Você pode ter dado, como disse Paulo, você dado toda a sua fortuna para os pobres. Você pode ter mandado, quando você morrer, queimar o seu corpo. Como disse Paulo, isso de nada me adiantaria. Se eu não tivesse o amor, o que ele estava falando? Obras do Espírito. Olha, vamos ser sinceros, né, gente? A gente conhecendo a verdade, que tem uma coisa, meu filho, eu não sou dono da razão, mas a palavra de Deus é dona da verdade. O que você está fazendo aí com essas sementes de romã, rapaz, dentro da sua carteira? Semente de romã não vira dinheiro, não, meu filho. Agora, sim, a Bíblia fala das sementes das romãs. A Bíblia fala muito sobre elas. A Bíblia fala muito sobre as romãs. Aí as pessoas pegam uma verdade e torcem em trapaça, engano e mentira. A Bíblia, quando fala da romã, meu filho, está falando do fruto do Espírito Santo. Você quer carregar uma sementinha da romã, da palavra de Deus no seu coração? Não na sua carteira. Semente de romã não vira dinheiro não vira prosperidade não, filho. Eu tenho um pé de romã lá em casa, vou enfiar tudo na minha carteira, vou enfiar até o pé com a raiz dentro da minha bolsa e andar com nas costas. Que é isso, rapaz? Você tá atrapalhado, meu filho. Vamos olhar a palavra de Deus, vamos tirar uma luz com a palavra de Deus, meu filho. O que a Bíblia fala que a romã no templo, nas colunas, na veste do sacerdote, fala que eram os frutos do Espírito. Você não precisa carregar uma romã para dizer que você está carregando o fruto do Espírito. Você deve praticar os frutos do Espírito. Primeiro, ser sincero. Ainda que você tenha prejuízo, seja sincero. Ainda que alguém te tenha como inescrupuloso, ignorante, estúpido, seja autêntico, seja você. Então, eles não desejavam ouvir as verdades que Jesus tinha para dizer. Eles desejavam verdades mais suaves. Era isso que eles desejavam. Queriam que Cristo falasse sobre coisas confortáveis. Sabe, para que nós pudéssemos ser bem aceitos e também Cristo ser aceito. Então, ó Jesus, muda o discurso aí. Por exemplo, quantas pessoas ligou aqui, pastor, ora por um copo de água. Ora, porque tanta gente ora por um copo de água, eu vou ser obrigado a orar por um copo de água ou vou ter que acompanhá-los para atrair pessoas? Não, esse não é o meu discurso. Não existe água abençoada. Existe uma palavra de Deus como símbolo da água da vida que é abençoada. Se eu orar por um copo de água e você for abençoado, eu vou orar para tudo quanto é rio e para tudo quanto é fonte que as pessoas bebem para elas serem abençoadas. Seria a coisa certa. Mas orar só para um copinho de água, só para você, Deus não faz acepção de pessoas, filho. Deus, quando manda chuva na terra de todo mundo. Deus não manda um copinho de água para cada um orado, não, filho. Isso é coisa de homem, da cabeça de homem, meu filho. Deus, Ele quer que você beba desta palavra, como Ele disse em João no capítulo 4, quem beber da água que eu lhe der, mulher, nunca mais terá sede. O que Ele estava falando? Eu vou saciar suas ansiedades, eu vou trabalhar dentro de você, você será uma pessoa que nunca mais vai ser a mesma. Beba da minha palavra, conheça as minhas verdades. Era o que Jesus estava dizendo para ela. E aquela samaritana se converteu. Olha, quando a Bíblia fala a respeito de bênçãos, é fácil você prestar atenção. Quando um pregador fala a respeito das promessas, milagres, curas, as pessoas mostram interesse e escutam. Mas quando a palavra de Deus diz que você é um pecador, indigno diante de Deus, e que você não tem obras nenhuma e atitude nenhuma que possa agradar a Deus, as pessoas se revoltam. Ô pastor, o senhor pegou pesado, ué. Ô pastor, por que o senhor não dá um sermão melhor? Por que o senhor não fala umas palavras mais boas?
Ué, foi isso que fizeram com Jesus. Ô, pera aí, ô mestre, ô Jesus. Pera aí, você tá arrepiando, filho. Ô, Jesus, você tá acabando com nós aqui, cara. Ô, Jesus. Jesus, eles estão indo embora? E vocês querem ir também? Quer cair fora também? Jesus não correu atrás e falou, não, vem cá. Meu filho, quantas pessoas ali nós já perdemos? Perdemos por quê? Porque elas não querem o evangelho. Não vou correr atrás não, filho. Vou correr atrás não. Se Jesus não correu atrás, eu tenho que seguir o exemplo dele. Não, vou continuar pregando as verdades dele, ensinando a palavra dele. E os homens de Deus, ontem eu ainda disse na igreja, há momento que a gente pensa que a gente está sozinho. Quero que você entenda o que eu falei ontem lá. Sabe, tem hora que eu penso que eu estou sozinho, não é sozinho no planeta Terra, não. Tem hora que eu me sinto sozinho, é o seguinte, Senhor, só eu estou pregando a sua palavra. Não tem mais ninguém pregando a sua palavra. As religiões, os homens estão criando o sistema para juntar massa, atrair gente, arrastar gente, massa humana. Não estou atrás disso. Também não estou atrás do seu elogio. Também não estou atrás que você diga o seguinte, olha esse cara legal, ele prega realmente coisa boa pra gente. Não estou atrás que você fale isso. Pelo contrário. Se você começar a ser revelado pelo Espírito, o Espírito de Deus começar a trabalhar na sua vida, você vai falar muito bem desta palavra, não é da pessoa do pastor Silas. Porque é o Senhor toda honra, toda glória. Quem sou eu para receber a glória dos homens? Diz que Jesus ele amou mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Mas existiram muitos homens que amaram a glória dos homens e deixaram a glória de Deus do lado. Não, eu amo a glória de Deus. Não de forma alguma. A posição mais alta que eu cheguei é ser um pastor. Receber esse dom, essa dádiva, pastor. Esse nome que está tão sujo, sabe, que defamaram esse nome, esse título. Arrebentaram com esse título, os mercenários, acabaram com eles, adúlteros, miseráveis, roubadores, saqueadores da casa das viúvas, buscando dízimo na casa dos outros, arrebentaram com essa moral de pastor. Mas eu preservo a moral de Cristo, estou ligado nele e com ele juntos chegaremos na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Não tenho outro interesse a não ser aquele que você se converta a este evangelho e siga o evangelho de Jesus. E você quer saber quando você está certo? Quando muitas pessoas se revoltam contra você. Eu tenho até hoje parentes revoltados comigo porque eu sou um evangélico. Fazer o quê? Eles vêm às vezes em casamento, festa, procuram nem falar comigo. Uma ignorância total. Meu filho, se um macumbeiro convidar eu para ir lá na casa, vou lá na casa dele, meu irmão, religião não me atrapalha. Se uma pessoa ateu me convidar para ir na casa dele, eu vou lá, isso não me atrapalha. Se resolverem fazer macumba para mim, porque diz que eu sou pastor, glória a Deus, que coisa boa, faça bastante. Porque só assim eu saberei que meu Deus é poderoso e Ele me guardará e eu serei imbatível, protegido por Ele, porque Ele é quem me guarda. Não sou eu que crio as minhas proteções. Então, o pessoal começou a reclamar, né? Arrepiaram contra Jesus. Ô Jesus, esse sermão aí tá, ó, batendo. Ó, tá expulsando gente. Jesus, ó, o meu reino não é deste mundo, minha glória não é deste mundo, tá certo? Mas o propósito, qual é a condição natural do homem conforme a Bíblia? Como é que Deus vê o homem? A Bíblia nos mostra como é que Deus vê o homem com seus tipos de pecados. Porque a palavra pecado no original significa errar o alvo. Quando é que você peca? Quando você desagrada a Deus e deixa os demônios felizes. Você errou o alvo. Quando é que você acerta o alvo? Quando você deixa Deus feliz e os demônios tristes. Porque é inverso. Se você fizer os demônios felizes, Deus está chateado com você. Se você deixou Deus feliz porque você está tendo atitudes do Espírito Santo de mudança de vida, de conversão de vida, a capetada fica tudo chateado, meu irmão. Capetada fecha a porta do inferno, tudo de cabeça baixa, murcho, filho. Não tem festa lá não, filho.
Mas quando você desagrada a Deus, meu filho, eles fazem um carnaval, filho, e vai acabar a tuca mesmo, e põe para moer, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 14, versículo 2 e 3. Diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Todos nós buscamos nossos interesses. Todos nós estamos atrás dos nossos interesses. Fala a verdade nesse Natal. Você preparou um bom peru, mas você preparou seu coração para receber Jesus? Você preparou uma grande ceia no Natal? Jesus estava presente? Olha a cachaçaiada que estava aí dentro da sua casa, a brigaiada que saiu, as desavenças que saiu. Jesus estava num negócio desse? Jesus fazia parte de um Natal desse? Então, são essas questões, e você está num pedestal que diz ser uma pessoa religiosa. Coração amargurado, filha brigada com pai, pai brigado com filho, né? Vou ser sincero para você. Quem teve honra nesse Natal? O velhinho barbudo que deu presente, que a Coca-Cola inventou ele, praticamente, né? Não, filho, Jesus ficou de lado. Jesus não teve vez na sua festa. Jesus, no seu Réveillon, nem estava na comemoração. O pau estava moendo na cachaça e na droga, na falação e na murmuração e na reclamação, que foi um ano desgraçado, um ano terrível, e agora, quem sabe, esse ano vai ser melhor. Depende de você, é das suas escolhas, de suas decisões. Não venha colocar a culpa em Deus que você não está sendo abençoado. Se as bênçãos não estão chegando até você, é porque você não tem a atração delas. Você já quebrou essa atração. É como um imã. Pega um imã e passa em cima de fagulhas de ferro. Eles se arrepiam todos. A atração. Como é que as bênçãos... Olha, eu estava chegando esse final de ano, né? Eu chegando esse final de ano e dizendo, olha, final de ano terminou e tal, e eu tinha um sonho. Eu não vou contar para você o meu sonho. Eu tinha um sonho que envolvia minha esposa, minhas filhas, nossa vida, na questão dos nossos afazeres, particular, da nossa vida particular. Então eu estava chegando e falei, esse ano que vem, se Deus quiser, eu vou iniciar esse sonho então. Dependia de eu também tomar uma iniciativa. Então tá, de repente, vai chegando o final de ano, se realizou o nosso sonho. Estamos aí com o sonho realizado. E abençoado ao Senhor toda honra, toda glória. E vamos em frente, gente. Agora, eu dizer que Deus não quer me abençoar e jogar a culpa em cima dele, vamos lá, né, gente? O cara é endiabrado, encapetado, Deus está mandando chuva e sol lá na terra dele. Você quer mais o quê, filho? Você quer mais o quê, filho? Então, as questões naturais, Deus deixou para todos. Agora, existem algumas questões de bênçãos que estão envolvidas as minhas decisões, a minha fé, a minha aceitação do projeto do reino dele. Senão não chegará até mim. Até mesmo na minha saúde, até mesmo nas minhas finanças, até mesmo na paz interior. Se isso não veio, é porque eu não tive a atração. Tá certo? Eu não criei ela. Deus, ele se sente atraído quando nós buscamos o seu reino e desejamos o seu reino. Então, esta é uma realidade humana. Não há nenhum justo sequer. Deus nos vê sendo desviados, fora do seu entendimento, buscando desígnios e paradigmas humanos. Realmente Deus nos vê de uma maneira diferente do que nós vemos o nosso semelhante a nós mesmos. Deus nos vê de uma outra dimensão, gente. O livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este versículo nos mostra que todos nós temos pecado. E esse pecado faz-nos destituir da glória de Deus. Não adianta, filho. Mas eu tenho a minha religião. Deus está lá preocupado com religião, filho. Deus está preocupado que você cumpra a palavra dele. Pastor, mas quem é que dá conta de cumprir a palavra de Deus? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Legal, obrigado. O que é impossível a mim e você, é possível a Deus. Então Deus, ele viu que há a vontade em você, o desejo em você,
de que você seja uma pessoa trabalhada por Ele, Ele vai investir. Ele vai investir. É a mesma coisa de você chegar lá no banco e depositar uma quantia de dinheiro e esperar o juro dele. É a mesma coisa. O Senhor, Ele deixa claro, é como se Ele fosse o banqueiro e nós colocamos nossa vida nesse banco dele. E a coisa segue. Em outras palavras, nossos pecados, ele é um obstáculo na nossa aceitação perante Deus. Há um grande obstáculo. Esses pecados é somente aqueles atos terríveis, pastor. Suicídio, homicídio, assassinatos, crimes, assaltos, estupros, roubos. Não. Um dos maiores pecados é você não querer aceitar esse evangelho e ficar preso a uma religião. Esse é o maior pecado. O maior pecado é você criar caminhos para você alcançar o olhar de Deus para você, que não seja esse. Esse é o maior pecado. Sabe, vamos falar a verdade. Eu vou fazer uma vírgula aqui. Onde é que começa o carro? No para-choque? No pneu? No teto? Não. Onde começa o carro, pastor? Na fábrica, porque lá faz tudo. Pastor, onde começa o crer em Deus? O começar a crer em Deus é você começar a ler essa palavra, essa verdade, e não acreditar no que os homens estão falando. Eu não acredito no que os homens estão falando, por isso eu uso uma Bíblia na nossa comunidade e exijo que todos tenham uma Bíblia. E que vamos ler. E depois de ler a Bíblia, eu quero que você encontre na Bíblia. Procure em qualquer Bíblia. Só existem algumas Bíblias diferentes. Bíblia dos Testemunhas de Jeová são diferentes dessa nossa. A Bíblia do católico é igual à nossa, evangélica, só tem os 7 livros apócrifos, que são diferentes, né? E se você, por exemplo, for ler os livros, porque a palavra apócrifo significa que eles são livros que não foram inspirados. Nos conselhos que se passaram com a palavra canon, ela significa uma vara de medir. Então, quando mediram essas escrituras, elas não bateram, elas não se aderiram ao processo da revelação de Deus. Então, por aí nós descobrimos quais são os livros autênticos ou não. Então, existem 7 livros a mais. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 Bíblias, né, que tem os 7 livros apócrifos, né? E aí é 1 Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, Tobias, né? Também tem a história de Daniel no capítulo 14, tem um salmo a mais, que esse salmo é apócrifo, tá certo? Quando eu leio o salmo primeiro aqui, não é o mesmo da Bíblia Católica, são diferentes, né? Eu estou dizendo para você aqui sobre Bíblia agora. Nós temos, por exemplo, a Bíblia dos Mormons, que são diferentes, né? Tem, por exemplo, a Bíblia dos egípcios, que são diferentes, a Bíblia dos mortos. A Bíblia deles não é a Bíblia dos vivos, é o livro dos mortos. Já li também. Então, meu filho, quando se fala da Bíblia, nós precisamos olhar o que nessa Bíblia. Essa Bíblia diz que existe alguma entidade ou alguém que morreu e que media por nós? Não, não se encontra nela. Você não encontra nada disso na Bíblia. Você não encontra que o homem está responsabilizado para abençoar. Você não encontra. Você encontra que todas as pessoas serão abençoadas através desta palavra. Então você não está sendo aqui abençoado pelo pastor Silas. Eu não tenho bênçãos para te dar. Agora, eu também não tenho maldição para te dar. Porque se um homem de Deus não foi constituído para abençoar, embora o Senhor, lá em Romanos, Paulo, tratando ele de abençoai e não amaldiçoeis. O que ele está dizendo? Pega essa palavra e abençoa as pessoas. Então, toda vez que eu for orar para uma pessoa, eu tenho que usar o nome de Jesus, que é o que abençoa. É Ele que derrama as bênçãos. Não é a pessoa do pastor Silas. Pode ter sido usado a minha fala, a minha voz, o meu braço, a minha mão, o meu jeito de falar, para que você alcançasse a bênção? Pode ter sido. Ao Senhor toda honra, toda glória. Transfiro a Ele. A mim, não tem mérito algum. Estou aqui esperando como você, meu filho, um dia a vaguinha minha para entrar lá no céu. E lutando, lutando. Como você tem lutado, eu também estou lutando para chegar lá, filho. Porque não é por justificativas próprias que chegaremos lá, filho. Negativo.
Diz que ninguém vem a mim se por meu Pai não for revelado. Então, meu filho, eu estou esperando no Pai, estou esperando no Senhor. A Bíblia diz aqui o seguinte, na própria Bíblia há conteúdos para que o homem se sinta ofendido, gente. O ser humano se sinta ofendido com Deus. Porque Deus, ele é sim ou não. Não há meio termo. Né? Não há meio termo. Então, eu vou ser sincero, eu chegar diante de um funeral, está lá uma pessoa que deu trabalho para a família, está lá uma pessoa que a vida inteira atazanou a mulher e filhos, está lá uma pessoa que traiu a família, viveu uma vida de bagunça. De repente, essa pessoa resolve ser uma pessoa melhor, pega uma doença terrível, morre sofrendo, e nunca quis o Evangelho de Cristo, nunca quis Jesus como Salvador. E aí eu vou assegurar que as últimas atitudes dela estão salvando ela? Você não acha respaldo na Bíblia sobre isso? Você não encontra nenhum lugar de respaldo na Bíblia sobre isso. Você encontra o seguinte, que todos aqueles que querem chegar a Deus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Vou ler aqui para você daqui a um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 João 3:4. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Direito a todo custo. Direito a todo custo. Olha, tem uma lei aí agora, que se eu estiver devendo para você, você bater na minha porta e for me cobrar, eu processo você. E essa lei eu não quero ela. Isso é iniquidade. Direito a todo custo. Ora, se eu estou devendo para uma pessoa, o meu dever é pagar. Não acha ruim ela vir me cobrar. E o homem quer ser bonzinho. O homem quer ser o cara da hora. O homem quer ser o cara legal. Olha, que isso, gente? Eu vou lá, compro numa loja, compro no mercado, compro... E depois eu não aceito ser cobrado? Mas que isso, meu irmão? Já sou diferente. Quando eu compro, eu tenho crédito em vários lugares, por exemplo, né? Vou até aqui, vou falar aqui do grande amigo Gil. O Gil, Moto Gil. Esse dia eu troquei o óleo do carro dele, da minha moto, e lembrei ele. Falei, ô Gil, se eu esquecer o dia de vir aqui acertar, liga pra mim. E ele ligou pra mim. E aí, filho? Coisa boa, é isso aí. Somos pessoas que somos um com o outro, filho. É isso, filho. A vida é isso, meu irmão. Agora, vou ser sincero. Ninguém vai fazer um desaforo de cobrança a alguém porque essa pessoa está descontrolada. Se a pessoa está sofrendo desaforo de cobrança é porque a sua vida não está condizendo em comprar e acertar. Está num consumo exagerado, né? E vira aquele consumismo doido e aí perde até a noção das coisas. Então, gente, pare com isso. Agora, o que é, por exemplo, meu irmão, iniquidade? O que é iniquidade, filho? Iniquidade, olha, esse país tem uma lei que cada cidadão tem o direito de matar uma pessoa e não vai preso. O que é isso? Eu quero um direito desse? Eu quero um direito desse para mim, meu filho? Não, eu não quero. É réu primário, aí solta o cara da cadeia. Eu bêbado dirigindo, mato uma pessoa, não vai para cadeia. Eu quero uma iniquidade dessa. A palavra iniquidade significa direito a todo custo. Direitos que as pessoas têm e que não são direitos reais. São tramitações de homens, são desrespeitos às leis de Deus. Deus não aceita um negócio desse. Deus não concorda com um negócio desse. De forma alguma, gente. Então, esse negócio aqui, pregar isso aqui, filho, eu estou tocando gente. Ou então você está aí me ouvindo dizendo o seguinte, nossa, que negócio sério, eu gostei desse negócio. Que palavra abençoada, o homem tem que ter caráter. Olha, eu vivi de um tempo, meu irmão, eu sou de um tempo. Não sou tão velho, hein? Que uma pessoa, quando ela usava o nome de evangélico, ela era respeitada. Apareceu uma corja de gente aí, sem caráter, sem idoneidade, arrebentou com esse nome, meu filho. Agora, eu estou procurando fazer a minha parte. Não vou colocar o meu termômetro em cima da vida dessas pessoas. Estou colocando o meu termômetro em Cristo Jesus. Minha fé tem que ir de encontro ao que Ele ensinou, ao que Ele colocou. Que Deus te abençoe. Passamos aqui a orar, perdi até o horário aqui, meu irmão, não vai dar para concluir. Que Deus te abençoe, te dê graça, força, quero orar por você.
Em nome de Jesus. Jesus amado, visita os teus filhos agora, derrama da tua bênção, derrama da tua graça, que esta palavra seja fecundada aos corações dele como uma semente lançada à terra. Senhor, dê a água da vida para que cresça e frutifica a paz aos corações, em nome de Jesus, amém. Um feliz 2015 para você, um abraço do Pastor Silas, tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser.